animado a festejar que hoje era domingo. Então, já se aqueceram? Então, se já, vamos louvar a Deus! Parece que é um pouco louco acreditar que eu não posso ver. Parece que é um pouco louco que Jesus seja o Salvador. Parece que é um pouco louco que o Rei por mim se entregou. Parece que é um pouco louco, mas já ouvi coisas surpreendentes. Às vezes tens de ver pela fé e é 1, 2, 3 e salta e canta, ei! Salta e canta, ei! Não importa o que digam, salta e canta, ei! Eu vou gritar bem alto, acredito em Jesus. Salta e canta, ei! Salta e canta, ei! Não importa o que digam, salta e canta, ei! Eu vou gritar bem alto, acredito em Jesus. Parece que é um pouco louco acreditar no que não posso ver. Parece que é um pouco louco que Jesus seja o Salvador. Parece que é um pouco louco que o Rei por mim se entregou. Parece que é um pouco louco, mas já ouvi coisas surpreendentes. Mas às vezes tens de ver pela fé e é 1, 2, 3 e salta e canta, ei! Salta e canta, ei! Não importa o que digam, salta e canta, ei! Eu vou gritar bem alto, acredito em Jesus. Salta e canta, ei! Salta e canta, ei! Não importa o que digam, salta e canta, ei! Eu vou gritar bem alto, acredito em Jesus. Salta e canta, ei! Salta e canta, ei! Não importa o que digam, salta e canta, ei! Eu vou gritar bem alto, acredito em Jesus. Salta e canta, ei! Salta e canta, ei! Não importa o que digam, salta e canta, ei! Eu vou gritar bem alto, acredito em Jesus. Eu leio a minha Bíblia e isto é o que ela me diz, que nunca vou estar sozinho, se eu sei. Estou a aprender como Jesus veio até nós dar sua luz, melhor amigo que tu podes ter. Sim, Deus sabe tudo o que preciso, então eu vou lembrar. Vamos lá! Ao pedir, Ele dá, ao buscar, Ele está. Quando bate cruz, a porta Ele vai abrir. Ao pedir, Ele dá, ao buscar, Ele está. Quando bate cruz, a porta Ele vai abrir. Minha Bíblia e isto é o que ela me diz, que nunca vou estar sozinho, sei. Estou a aprender como Jesus veio até nós dar sua luz, melhor amigo que tu podes ter. Sim, Deus sabe tudo o que preciso, então me vou lembrar. Vamos lá! Ao pedir, Ele dá, ao buscar, Ele está. Quando bates a porta vai abrir. Ao pedir, Ele dá,
pedires, Ele dá. Ao buscares, Ele está. Quando bates, trus, 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 a porta Ele vai abrir. Ao pedires, Ele dá. Ao buscares, Ele está. Quando bates, trus, 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 a porta Ele vai abrir. Se Deus sabe tudo o que preciso, então me vou lembrar. Vamos lá! Ao pedires, Ele dá. Ao buscares, Ele está. Quando bates, trus, 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 a porta Ele vai abrir. Ao pedires, Ele dá. Ao buscares, Ele está. Quando bates, trus, 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 a porta Ele vai abrir. Quando penso em meu Deus, meu Rei e Senhor, aquele que tudo deu sem olhar nunca para trás. Quando penso em Jesus, seu sangue ofereceu, tornando-se assim o meu melhor amigo. O meu amor eu quero te dar. Ao meu amigo, meu Salvador, o nosso amor queremos te dar. Ao nosso amigo, Salvador. Quando penso em meu Pai, no seu grande amor, que nunca faltou em qualquer situação. Quando penso em meu Deus, tão meio e fiel, limpando o pecado do meu coração. O meu amor eu quero te dar. Ao meu amigo, meu Salvador, o nosso amor queremos te dar. Ao nosso amigo Salvador. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Quero te dizer mais que tudo na vida. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Quero te dizer mais que tudo na vida. O meu amor eu quero te dar. Ao meu amigo, meu Salvador, o nosso amor queremos te dar. Ao nosso amigo Salvador. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Quero te dizer mais que tudo na vida. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Quero te dizer mais que tudo na vida. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Quero te dizer mais que tudo na vida. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Quero te dizer mais que tudo na vida. Temos uma grande notícia! E tu que estás a assistir ao programa infantil online vais acabar de saber. Chegou vitamina Kids 3. E o que é o vitamina Kids 3? É onde tu tens para cada dia um texto para leres. 31 dias. E depois também tens o versículo
e tem ali uma parte a explicar o versículo. Também tens atividades lá no fim. Por exemplo, que estás diz no dia 1. atividades. Vais ao dia 1, né? E fazes as atividades sobre o que leste e o que percebeste. E é uma oportunidade fantástica de tratarmos da nossa ligação e conhecermos mais sobre Deus. E onde é que podemos pedir isto, este livro? Na livraria da igreja ou no site imm.com.pt. Não te esqueças! Olá a todos! Bem-vindos! Ao programa infantil online! Então, bem dispostos? Qual é a provável de hoje, mãe? Estás bem disposto? Sim. Já vi que estás curioso, queres logo saber qual é o improvável de hoje. E o improvável de hoje é o... pensavas que eu ia dizer, não digo. Ou será que é a... Não, é rapaz, tu disseste logo. Ou será os... Ou será as? As... Eles? Eles, nós, vós, eles? Quem será o improvável? Não. Eu, tu, nós, vós, eles. Quem será o improvável de hoje? Há aí pistas? Sou eu o improvável? Alguém já imagina quem será? Discos pedidos. Quem é que quer dizer? Eu gostava que o improvável fosse o... Eles Ou é? fosse eu. Da Bíblia. O, a, os... Não sei, mãe. Vamos às pistas. Pistas. Mas será que nós já não acabámos os improváveis? Nós já dissemos quantos improváveis? 7, 8. 8 improváveis. 8! Mas já mal cabem quase nas mãos. 8 acho que já é muito. 9 para fazer os meus anos. Não, eu acho que 8 já é muito. Já chega. Agora vamos falar de outra coisa. Ofendeste-me. Pode ser? Não. Vamos falar de outra série? Não! Ainda não. Ainda não vamos mudar de série. Eu acho que já. 8 já é muito. Vocês ainda conseguem se lembrar dos nomes de todos os 8? Sim. Vamos lá ver. Digam com o Martim ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Jesus. Tens que falar alto, senão não te ouves no outro lado. Mas olha para ali. Jesus, José, Moisés, Davi, Ana, Saulo, Neemias, Esther e Mardoqueu. Esther e Mardoqueu dá 9. Não, mas era numa... Era na mesma lição. Pois é. Ainda não sei. Então, a semana passada falámos de Esther Esther e e de um nome Mardoqueu. muito fácil de dizer o outro. Querem ver? Mardoqueu. Mardoqueu. É fácil. Não é muito fácil, pois não. Mas se dissermos assim pausadamente, sílaba a sílaba, fica mais fácil. Certo? Sim. Muito bem. Então, e será que... Sabem qual é o improvável? Qual é a letra do improvável de hoje? Ou dos improváveis de hoje? Ou das improváveis de Eu hoje? não quero puxar. O Martim está com medo, já falhou muitas vezes. E vocês? Stop! Qual é a letra? Não tinha dito nada. Então vá. Stop! É. Já foi a semana passada, Então Esther. não vale. Stop! É. Outra vez. Ora, o Martim quer outro à força, Não, outro não. improvável. Bem. Stop! J. J. Jesus. Será que é J? Não. Espera, será que é J? Que é que ele já disse 3 E's, não vamos continuar aqui o resto das letras. E vocês, já pensaram numa letra? Guardem a letra e no fim vamos descobrir quem é que acertou na letra. Goloso. E então agora vamos à nossa habitual caixa. Já todos aqui de pistas. E será que as pistas hoje são fáceis? São difíceis? São giras? Não Vamos tem saber piada? agora. Vamos lá saber. Esta? Vamos lá tirar a pista. O que é que vem daí? Vá, Martim. Não abre. A pista hoje não quer abrir. A pista não quer abrir ou... É, um texto grande. Vamos lá. Espera aí. Eu leio. Espera aí. E já viram as personagens que estão aqui. Então vamos lá ver a pista. O povo de Israel queria entrar. Oi. Tens de falar alto e devagar, senão ninguém percebe do O outro povo lado. de Israel queria entrar na terra prometida. Para lá chegar tinha que atravessar o rio Jordão.
E a primeira cidade a conquistar tinha umas grandes e Intransponíveis, é difíceis de ultrapassar. muralhas e os Portões fechados. E o seu povo era forte, havendo alguns gigantes. Ah, lá. Quem foi improvável que os guiou nesta situação? Então, o povo de Israel, o problema era que o povo de Israel queria entrar na Terra Prometida. E porquê é que isso era um problema? A Terra Prometida era a Terra Prometida porquê? Porque Deus prometeu essa terra. Porque Deus prometeu essa terra ao povo. Então isso é um problema? Essa história. E então isso é um problema? É. Porquê que é um problema? Tinha umas grandes muralhas. Porque eles, para entrarem na Terra Prometida, Eu sei o que é que eles fizeram. a Terra Prometida era composta por várias cidades. E a primeira cidade que eles se deparavam, pelo caminho onde estavam, era uma cidade que tinha umas muralhas, uns muros muito grandes, muito difíceis de ultrapassar. Era uma cidade muito forte, com os grandes portões que estavam fechados. Como é que tu passas portões fechados? E o povo de lá era um povo muito forte. Não era um povo que estava não sei quanto tempo no deserto, a comer só o que aparecia. Não, era um povo muito forte, e habituado a guerras e a lutas. E alguns gigantes estavam lá. Havia essa informação, que havia lá alguns gigantes. Eu sei o que é que eles fizeram. Então, isto era um problema, porque eles tinham que entrar para ali, mas parecia impossível entrar ali. E Deus disse para eles fazerem uma coisa. Espera, não, estamos nessa parte. E então, parecia complicado este problema. Não vai ser. Parecia complicado. Houve as palavras. Parecia complicado, não é? Como é que se vai passar muros que são muito fortes, muito grandes, difíceis de ultrapassar? Como é que se entra numa porta fechada? Como é que se enfrenta um povo muito forte, muito grande, muito valente? E com a possibilidade de haverem alguns gigantes lá. Já viste o que foi com um Golias. Agora imagina vários Golias. Era complicado. Mamãe. O medo que um Golias fez, provocou no exército todo, que ninguém queria lutar com ele. Agora imagina 3 ou 4 Golias. O provável começa com M. Não inventes. Já vamos continuar isto. Então, aqui o que é que temos como a pessoa que ajudou a resolver esta situação? Ou que guiou o povo nesta situação? Então a situação é o quê? É a entrada para a Terra Prometida. Então o que é que temos aqui? Um pastor. Não. Não é pastor? Foi, mas aqui temos literalmente Moisés. Ainda está com a sua vara, a vara que usou para fazer muitas coisas. E tem aqui a pedra onde escreveu a lei de Deus, que o inspirou a escrever os mandamentos, os 10 mandamentos. Tem aqui a pedra. Portanto, é Moisés. Aqui é o quê? É um. Acertaste. Estava a ver que estavas a fazer uma música assim um bocado estranha, mas... Um imperador romano e temos aqui um soldado. Então, no meio disto tudo, qual vos parece que foi o improvável que ajudou isto? Martim acha que é Moisés. E vocês? O que é que acham? Que é Moisés, que é o imperador romano ou que é o soldado? Quem é que acha que o Martim que era Moisés? Ponha lá aí a mão no ar, para eu ver. Não pessoas. Então, lamento informar-vos, mas erraram. Era o... Moisés não entrou na Terra Prometida. Eu sei que não enterrou, mas eu achava que... Não enterrou? Não entrou, mas eu achava que ele tinha ajudado pelo menos. Então, se Moisés não entrou, não foi ele que pôde ajudar neste problema. Que o problema era como entravam. Foi filho de Moisés. Então, se o problema era como entravam, como é que Moisés não entrou e ajudou? É um bocadinho estranho. Então, quando aconteceu esta situação... Foi soldado. Posso falar? Quando aconteceu esta situação, este problema, que fala aqui, Moisés já não estava vivo, já tinha morrido. Porquê? Quantos anos teve o povo no deserto? 40. 40 anos. O povo, desde que saiu do Egito e desde que atravessou O Mar Vermelho. o Mar Vermelho, não confundam, não é Mar do Benfica, é Mar Vermelho, não tem nada a ver com o Benfica. Não tem nada. Então, desde que atravessou o Mar Vermelho, chegou ao deserto e depois era suposto ir em direção à Terra Prometida.
Porque é que andou 40 anos a passear pelo deserto sem conseguir encontrar ou chegar à Terra Prometida? O que é que será passado? Perdeu- Perdeu o mapa? Os israelitas falavam, era suposto demorar 10 anos, acho eu, ou 10 dias. Só que os israelitas portaram-se mal e não estavam a obedecer os mandamentos. Então, eu vou-vos dizer o que é que aconteceu. Aconteceu que, passado um tempo, Deus disse a Moisés para mandar 12 espias. Portanto, 12 espias era um líder de cada tribo que eles tinham lá no povo de Israel. Foram 12. Iam lá espreitar a terra prometida, assim às escondidas. E a ideia era verem se a terra era boa, porque havia a promessa que a terra manava leite e mel, ou seja, que tinha alimentos e coisas boas para eles. E então pediram para ver se a terra era boa, como é que eram as árvores, como é que era a vegetação à volta, como é que era a fruta que tinham, e pediram para trazer amostras dessas coisas com eles. Como é que era o povo, se era um povo fraquinho, se era um povo forte, se era um povo que estava animado para a guerra ou não, para verem as coisas todas, como é que eram as muralhas, para espiarem tudo. E depois virem de volta até ao povo, contarem tudo a Moisés. E o que é que aconteceu? Aconteceu que estes 12 foram lá espiar. E 2 deles é que tiveram amostras positivas. E então, foram 12 lá espiar. E quando o povo de lá percebeu que houve uns zunzuns, que alguns israelitas estavam lá a espiar, ficou logo muito preocupado e muito enervado. Porquê? Porque será que eles ficaram muito preocupados e enervados? Afinal, eles estavam ali todos, com as suas armaduras, só tinha ido lá uma dúzia. Porquê é que ele ficou enervado e preocupado? Com um povo que acabava de vir do deserto, devia estar cheio de calor e fraquinho do calor e da pouca água e dessas coisas todas que há num deserto. Devia estar a gozar. Porquê é que eles ficaram assim muito enervados? Porque eles tinham ouvido falar do que é que se tinha passado no Egito. Eles tinham ouvido falar das pragas. Eles tinham ouvido falar da perseguição que o Egito fez. E tinham ouvido falar o que aconteceu com o Mar Vermelho. Então eles perceberam, Deus está com eles. Deus ajuda-os e eles já venceram coisas impossíveis. Eles são super perigosos. Temos de ter cuidado, se eles estão a vir aqui, nós estamos lixados, nós temos que já os apanhar. E andaram que nem os doidos pela cidade toda à procura. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que uma mulher chamada Diz não? Raabe, tem dois A's, Raabe, tinha lá uma estalagem. E esta mulher era uma mulher... Que tipo de mulher era? Espiar? Não, era uma mulher lá do povo. E acham que era uma mulher importante, era uma mulher pouco importante. Era importante. Esta mulher não tinha muito boa fama. As pessoas não pensavam muito bem dela, porque ela... Isto é um bocadinho difícil de explicar a crianças, num programa de crianças, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais ou menos que eu penso que seja simples. A mulher era uma mulher que namorava com outras pessoas a troco de dinheiro. Namorava com as pessoas a troco. Com homens a troco de dinheiro. Pagava os homens para namorar. Não, os homens é que pagavam para namorar com ela. Porquê? E essas coisas normalmente são pessoas assim que, pronto, né? Não são muito bem, não têm uma boa fama, não são bem faladas, pois não? Mas esta mulher, alguém acha que ela é importante com este tipo de comportamento horrível? Mas foi muito importante. Porque esta mulher tinha uma estalagem e acolheu estes israelitas, porque ela também já tinha ouvido falar sobre eles, e ela escondeu-os, e quando foram lá perguntar se ela tinha visto, se sabia, ela diz, tiveram cá, mas já se foram embora. E foi às escondidas falar, tinha-os guardado escondido no terraço dela, por baixo de uns lençóis de linho, e foi lá, olha, aconteceu isto, eles andam à vossa procura,
querem dar cabo de vocês, mas eu disse que vocês já se tinham ido embora e vamos fazer o seguinte, porque eles agora andam loucos à vossa procura. E sabem porque é que eles andam loucos à vossa procura? E ela deu a novidade ao povo israelita, que eles não sabiam. Porque eles estão cheios de medo de vocês. Porque eles ouviram, nós todos ouvimos o que é que Deus fez com vocês quando o povo egípcio foi atrás de vocês. Nós todos ouvimos o que Deus fez com vocês com o Mar Vermelho. E nós temos muito medo. Então, ela deu a solução. Ela disse assim, olha, mas eu sei que Deus é com vocês e que vocês vão ser bem-sucedidos e eu quero estar do vosso lado. Então, eu vou-vos ajudar. Eu vou-vos ajudar a sair daqui. Mas prometam-me uma coisa. Quando vocês voltarem cá e conquistarem esta cidade, lembrem-se de mim e do que eu fiz por vocês e guardem a minha vida e a da minha família. Não façam mal a nós. Porque naquela altura as conquistas eram guerras, que havia o quê? Mortes. Quando se conquistava uma terra, matava-se as pessoas dessa terra, não é? Era assim que se faziam as guerras. Então ela pediu, lembrem-se de nós e guardem, protejam a nossa vida, não nos façam mal. E eles disseram que se ela não os traísse, que iria ser assim. Então pediram para ela fazer uma coisa, para haver um sinal, para todo o povo de Israel saber o que é que queria dizer aquele sinal. Não é? Porque eles tinham ido lá, conheciam-na, mas o povo todo não conhecia, não é? Eles iam dizer a história, mas eles não sabiam quem ela era. Então, uma maneira de identificarem era ela pôr um fio, põe este fio encarnado na tua janela e fica lá pendurado até nós cá virmos. Porque é por sinal, fica por sinal que esta casa é a casa que nós temos que proteger. E todos os que estiverem na tua casa vão ser protegidos. Queres que a tua família seja protegida? Não pode andar na rua, tem que estar cá dentro de casa. Tudo o que estiver dentro desta casa com este fio pendurado à janela, que é o sinal, fica protegido. Se alguém for à rua, já não nos responsabilizamos. Não é? Porque no meio da rua está o ataque e não conseguem ver quem é que é quem, não é? E ela prometeu que ia assim fazer. E o que é que aconteceu? Qual foi a estratégia que ela fez para os tirar dali? Como estava tudo aflito, tinha soado os alarmes. Atenção, perigo, estão aqui 12 israelitas terríveis e temíveis. O que é que aconteceu? Fecharam os portões. Ninguém entra e ninguém sai daqui enquanto não encontrarmos aqueles safados. E agora como é que eles iam embora? Está tudo à procura dele. Mas os meus são muito difíceis de saltar. Só que a casa, a estalagem daquela Raabe era mesmo por cima. Ou vejam lá a coincidência, que não é coincidência, né? Era mesmo por cima dos muros. Olha que jeito que isto dá. E eles estavam no terraço, então ela pôs uma corda e desceu-os por corda pelo outro lado do muro. E disse, vão para aquele monte assim, assim, fiquem lá 3 dias, não saiam de lá. Porque vai estar tudo à vossa procura durante 3 dias. Só depois dos 3 dias é que podem ir ter com o vosso povo. E eles assim fizeram. E correu tudo certo. Portanto, eles andaram à procura, que nem os loucos e não encontraram lado nenhum. Mas como é que é possível? Como é que eles se chafaram? Se nós andámos logo atrás deles, se assim que soubemos que eles entraram, como é que eles se chafaram? 12, como é que se diz? Espiões. Apenas 12 espiões no meio de tanto povo atrás deles. Todos foram. Como é que é possível? Mas aconteceu. Então, os 12 foram ter com Moisés. Qual era o provável que eu já não me lembro? Ainda não dissemos. Tu disseste que era Moisés, eu disse que não era. É o... Então vamos ver agora o que é que aconteceu. Agora já é o soldado. Vamos ver se será o soldado. Ou se será o imperador. Também não há aqui mais ninguém, não é? Pronto. 50 para cada um. 50-50. 50%. Quem é que acha que foi o soldado? 50% de acertar. Algumas pessoas. Quem é que acha que foi o imperador? Muitas. Qual é que é o mais improvável? Qual é o que parece mais improvável? O soldado, porque ele não é improvável ser soldado para a guerra. Então, se não é improvável, como é que é o mais Se é provável, é improvável porque tu não vais para ele. Então, soldado é improvável porque é o mais provável. Então, como é o mais provável, é mais improvável de pensarmos nele e então é o improvável. Que confusão, mas... Alguém percebeu este raciocínio tão confuso de provável, improvável, improvável? Não. Mas pronto. Vamos lá continuar e já vamos descobrir se isto era provável ou improvável este soldado. Pois não.
Então o que é que aconteceu? Os 12 quê? Filhos? Estava a dizer fixe. Os 12 espiãs. Espiãs? Espiões. Ah, estava a ver que eram mulheres. Os 12 espiões... Mas todos espias. Na primeira parte. Espias, não é espiãs. É dos espias. Então, os 12 espiões ou espias chegaram até Moisés e deram o seu relatório. Ah, espera lá, não vos contei uma coisa. Aquela fruta era maravilhosa. Moisés ainda estava vivo. Eles, sim, nós andámos para trás na história, antes da história de entrarem. Certo? Estamos a tentar explicar porque é que eles ficaram 40 anos no deserto. Quase assim. Então, esqueceste. Depois então Moisés morreu e só depois é que Depois aconteceu este problema. Então, estamos a tentar perceber porque é que o povo ficou 40 anos no deserto. Quando era suposto ir para a terra prometida. Então o que é que aconteceu? Eles quando foram cortar a fruta, eles viram lá umas uvas tão grandes, tão grandes, tão grandes, que precisaram de 2 homens assim a pôr no ombro para transportar as uvas. Epá, afinal a terra era mesmo espetacular como Deus tinha prometido, não era? E eles levaram essas coisas todas. Levaram o figo, os romãs, uvas. E Moisés, quando viu aquilo, viu que a fruta era boa, a comida era boa da terra, certo? Certo ou errado? Certo. Mas, olha lá para os meninos. Mas, o que é que aconteceu? Então, fizeram uma grande festa. Esta fruta é muito boa, esta terra tem comida muito boa. Vamos parar vamos atacar esta terra. Não. Tem mais história. Tem mais história? Sim. Mas não tinha lógica festejar e ficarem contentes e irem? Não. Aqui a questão é o relato que eles deram. E o que é que acontece? Eles levaram a fruta e disseram a fruta de facto é muito boa. A terra é espetacular, espantosa, magnífica. Uau! Era tudo o que queriam saber, não é? Terra espetacular, espantosa, magnífica, com excelente comida. Uau! Toda a gente ficou contente, certo? Não. Mas... E todos os problemas começam quando nós estamos não sei o que, mas... E vieram as críticas todas. Mas... Quais terão sido as críticas? De uma terra tão espetacular. O povo é muito forte. É muito valente. Nós ao pé deles somos fraquinhos. Há lá família de gigantes. Vai ser terrível. As muralhas são muito fortes. Têm portas. É difícil de entrar se fecharem as portas. E todo um sem fim de problemas. Mas este foi o relato De 12. De 10. de 10 dos 12. Então, mas não foram os 12 ver a mesma coisa? Sim. Só que 2 trouxeram positivas. Então, mas como é que 12 vão ver a mesma Dos 10, realidade? olha, dos 12 Espera. só os 2 que trouxeram Espera. positivas é que entraram. Mas, estás a adiantar a história. Como é que 12 pessoas olham para a mesma coisa e não dizem a mesma coisa? Então a realidade não era a mesma. Mas porque Deus estava com eles. Deus era. Então, mas Deus não estava com todos. Não estava com o seu povo todo. Não tinha libertado o povo todo. Sei. Ou libertou só alguns. Libertou tudo. Não fez um milagre para todos. Então, Deus estaria com todos, certo? Então, como é que 12 olham para uma coisa 10. e 10 veem uma coisa e 2 veem outra diferente da mesma realidade? Por exemplo, tu estás aqui com a t-shirt do Sporting e há aqui meninos que estão a ver e estão a fazer buuu e outros estão a fazer yeah! Porquê? Porque não somos todos do mesmo clube. Então, imagina aqui um jogo do Sporting contra o Benfica. Sporting ganha. Imagina que o Sporting... Eu não sou nada tendenciosa, não é? O Sporting ganha 2-1. 2-0 menos. 2-1. Não, porque o Benfica também tem que fazer alguma coisinha. 2-1. Desculpem lá os benfiquistas. Então, estamos todos a ver o mesmo jogo. Estamos todos a ver os 2-1. Então, o que é que vamos dizer do jogo? Coisas diferentes? Há expectativas de jogo diferentes, não é? Há expectativas de jogo diferentes, mas nós vimos a mesma realidade. Vimos as mesmas faltas,
vimos a mesma qualidade do jogo, Vimos os mesmos vimos cartões vermelhos, os cartões- igual Benfica. vimos os remates da bola e essas coisas todas que eu não percebo e não sei explicar Vimos melhor. todos os remates para a baliza do Sporting. O Sporting só fez 2 remates e eles acertou. Benfica É fez verdade 5 que e falhou os 4. benfiquistas vão ficar tristes, vão dizer "Ah, pá." E os sportinguistas vão ficar muito felizes. Então se calhar o Sporting vai dizer que foi muito justo e que até mereciam ter ganho mais golos e o Benfica diz que foi uma roubalheira, Não dizer, os árbitros, vocês pagaram os que árbitros. foi injusto qualquer coisa. Aí é normal. Mas estamos a falar de 2 equipas opostas, é normal. Mas aqui eram 12 espias do povo de Israel. Ou seja, era a mesma equipa. Então, e olham para a mesma realidade. Que não tem a ver com gostos. Ah, eu gosto mais do Sporting, eu gosto mais do Benfica, eu gosto mais do Porto. Não tem nada a ver com isso a realidade. Tem a ver com uma terra que Deus lhes prometeu. Então olham para a mesma coisa e veem coisas diferentes. Estranhíssimo. Todos viram que a fruta era muito boa. Todos viram que a terra era maravilhosa, que tinha árvores fantásticas, que era mesmo boa a terra. Essa parte era igual. Ufa! Então, olharam para a mesma coisa. Então como é que só viram metade da coisa igual e a outra metade viram diferente? Cada um tem a sua expectativa. Então, o que acontece o seguinte. É que 10 olharam só Para... com os olhos. E os outros 2 olharam com o E coração. 10 e os outros 2 viram com os olhos, mas viram com a fé também. Porque não se esqueciam quem era o seu Deus e o que é que tinha feito até aqui por eles. E é muito importante nós nunca nos esquecermos do que Deus tem feito até aqui na nossa vida. Porque Deus, tu és pequenino ainda, embora já sejas grande, mas nestas coisas só tens 9 anos, mas Deus já fez coisas por ti e tu sabes que fez, certo? Há coisas que tu te lembras, ai, Deus ajudou-me nesta situação, Deus curou-me disto, Deus ajudou-me quando eu estava preocupada em pedir ajuda, Deus ajudou a minha família, certo? Certo. Então todos nós temos coisas, tenhamos mais idade ou menos idade, em que nós podemos pensar na nossa vida, lembrarmos e dizermos, Deus ajudou-me nisto. Então, é importante nós não nos esquecermos disso. Porque o Deus que nos ajudou nessas situações antes é o mesmo Deus que nos quer continuar a ajudar. Porque Ele não muda ou muda. Deus não muda. Só que 10 esqueceram-se desses pormenores. Então vamos ver o que é que aconteceu. Tontinhos. O que aconteceu foi que 10 deram aqueles relatos super negativos, mas os outros 2 disseram, vamos! E tomemos imediatamente posse da terra, com toda a confiança, porque seremos bem capazes de a conquistar. Isto está em Números 13. Mas os outros responderam logo a seguir, não! Nunca conseguiremos! É gente muito mais forte que nós! Esmagam-nos num instante! Isto está em Números 13, 30 e 31. Então o que é que acontece? 2 estavam todos animados que iam poder conquistar a terra imediatamente. Nem queriam perder tempo. Vamos já com muita confiança. Numa guerra é importante a confiança, certo? Certo. Vamos já com muita confiança para lá imediatamente. Porque vamos conseguir conquistá-los. Vamos ser capazes de os conquistar. E porquê é que 2 estavam assim tão confiantes, apesar de terem visto que o povo era muito forte e difícil? Tinham fé. Porque sabiam que não iam lutar sozinhos. Tinham Deus a lutar com eles. Como até aqui. Mas os outros entraram em pânico. Não! Nunca conseguiremos! Vamos esmagar um instante. Isto quer dizer o quê? Estavam cheios de medo. Mas Mas já viste? estavam com medo. Já viram a ironia? Mas os povos 10 estavam com medo de um povo cheio de medo deles. Era beleza. 10 estavam com medo de um povo que até tinha medo de os enfrentar. Cada povo estava com medo um do outro. E às vezes na nossa vida acontece isto. É mesmo que nós íamos lutar e depois tens medo de mim e eu tenho medo de lutar contigo. Às vezes na nossa vida acontece isto. Às vezes na nossa vida nós ficamos cheios de medo de enfrentar um teste, seja na escola de português, matemática, de uma disciplina qualquer,
ou seja, uma audição para entrarmos numa escola de dança, numa escola de música, numa outra coisa qualquer. E às vezes estamos cheios de medo de uma coisa que não veio para nos fazer mal nenhum. Certo? Sim. Parece ridículo vermos isto do povo de Israel, mas às vezes acontece connosco noutras coisas. Estamos cheios de medo de uma coisa que Deus já nos prometeu ajudar a alcançá-la. E que, portanto, não tem nada de ameaça para nos fazer mal. Os dois foram. Então, nós temos que aprender, acima de tudo, quando o medo vem, e o medo muitas vezes vem para nos desmoralizar, desmotivar, e nós não conseguimos alcançar as promessas de Deus. Porque aquilo que nos impede, o que é que nos impede de alcançar as promessas de Deus na nossa vida? É os gigantes? Não. Não, com David vimos que não. Então o que é que nos impede de alcançar as promessas dos pais nas nossas vidas? É as dificuldades serem grandes Não. atrás de nós. Oh mãe, desobedecermos. Então, as dificuldades serem grandes também não. Vimos isso com os egípcios, que fizeram grandes dificuldades ao povo e não foi isso que os impediu. O que nos impede é nós deixarmos entrar o medo no nosso coração. Porque quando entra o medo no nosso coração, o que é que sai? Medo. Não. Para entrar o medo, É para caber o medo, tem que sair uma coisa que cá estava antes. Deus no coração. Sai a fé. Porque a fé e o medo não se casam. São inimigos. Onde está um, sai o outro. Onde entra o outro, sai o outro. Se entra a fé, o medo Se nós deixamos entrar o medo, a fé sai. a fé sai. E sem fé é impossível agradar a Deus e é impossível alcançar aquilo que Deus tem para nós. Agora, se o medo está e nós expulsamos o medo no nome de Jesus porque temos fé, aí sim, nada pode parar as promessas que Deus tem para nós, certo? Claro que é importante não desobedecermos, ou seja, obedecermos à palavra de Deus, obedecermos a Deus, temos um coração ligado, não é? Sim. Como já aprendemos noutra série do dar fruto. Mas é muito importante esta história do medo. Por isso é que é muito importante, se tu estás a ter medo de alguma coisa e estás a querer desistir de alguma coisa, tens que entender que a fé expulsa o medo e o medo expulsa a fé. E se Deus tem alguma coisa para ti, não precisas de ter medo. Porque quando Deus promete, Deus está pronto a cumprir. Porque Deus não é uma pessoa que faz umas promessas à toa só para ver se nós nos calamos, pois não. Não. Deus sabe muito bem aquilo que promete. E quando Ele promete, Ele está disponível para cumprir. Então, temos que aprender a gerir o nosso Medo. Muito bem. Então, aconteceu este relato. E o que é que aconteceu? Moisés acreditou em quem? Nos 10. Vocês acreditavam em quem? 10 contra 2. Quem é que diz a verdade e quem é que diz a mentira? O mais improvável eram os dois. Não, mas não estou a falar em prováveis. Quem é óbvio? Quando temos um grupo de muitas pessoas a dizer uma coisa e de 2 ou 3 só a dizer outra, nós vamos acreditar em quem? Nos tem mais. Nos tem mais, não é? O que parece lógico. Foi o que aconteceu. E Deus ficou muito quê? Zangado. Ficou muito zangado. Porque Deus tinha prometido uma coisa e não tiveram fé e acreditaram no grupo de pessoas que não teve fé. Então Deus disse que todo aquele grupo de pessoas que viu de forma negativa, todas aquelas pessoas que acreditaram nas palavras daqueles espias, incluindo Moisés, que não decidiu atacar e conquistar a terra logo, todos eles não iam entrar na terra prometida. Então o que é que acontece? Andaram 40 anos às voltas, quando não era suposto. Às voltas até morrerem. O que é que eles andaram às voltas? Quando já não havia essas pessoas, mas sim os filhos deles, que não tinham nada a ver com essas decisões, então sim, já estavam prontos então para voltar a ver se entravam na terra prometida ou não. E os outros dois? Mas Deus fez outra coisa. Deus, como Moisés foi sempre muito obediente e guiou o povo e teve que aturar muita coisa que o povo fez quando se portava mal às vezes e adorava deuses e outras coisas e tinha que ir lá zangar-se com eles. Como Moisés foi obediente até aí,
Deus levou, antes dele morrer, levou até um monte de onde ele conseguia ver a terra prometida. E disse, olha, ali é a terra prometida. Tu não vais entrar, mas estou-te a mostrar a terra prometida que eu vou dar ao povo. E aconteceu então que Moisés morreu. E então entra em ação este improvável. E se eu vos disser que este improvável é um dos 2 espias que teve um relato positivo? Já é mais fácil? Já sabem quem é? Não! Não. Não. Mas é um dos 2. Quem sabe os 2 tem 50 para cada lado. 50% Basicamente, daquela altura foram os que sobreviveram para entrar. O resto foi geração nova que nasceu. É mais fácil saberem? Não? Então, e se eu vos disser que há um livro na Bíblia, também à semelhança da improvável Esther e do improvável Neemias, que tem o seu nome? Não sei porque eles disseram que é o nome dele. Já é mais fácil? Não. E se eu vos disser que à semelhança de Esther e à semelhança de Saulo, São 2. este improvável tem 2 nomes. Tinha um nome, mas depois Moisés, mesmo antes dele ir espiar a terra prometida, com os outros 11, mudou-lhe o nome. Para Pedro. Para Pedro, não é Pedro? Como é que mudou para Pedro? Já é mais fácil. Então, este improvável... E se eu vos disser, como eu tinha há bocado quando disse a letra J... Desculpa, Martim, mas... Acertaste! Mas não é Jesus, nem é José que já foi. Eu sei que não é isso. Mas tem J. Já é mais fácil agora? Não! Não. Pensem lá. Será como? Vou-vos dizer o nome que ele tinha antes. Oséias. Olha, Oséias deu seu nome a Martim, não sei porquê. Eu não sei. Oséias. E Oséias significava salvação. Mas o nome de Oséias foi mudado para outro nome que significa Deus é a salvação. E o nome é... Josué! What? Josué. Não deixa. Sim, o improvável era este soldado. Ele foi usado por Deus em muitas guerras de conquista, não é? A terra prometida era Canaã, mas tinha várias cidades para serem conquistadas e Josué foi usado por Deus com estratégias espetaculares de guerra. Mas porquê? Porque Josué consultava sempre Deus antes de ir para a guerra. Mesmo que a situação da guerra parecesse impossível para o lado do povo de Israel, ele nunca pensava, não vou fazer. Não. Perguntava a Deus, como é que vamos fazer? Ouvia Deus e fazia. Mesmo que Deus dissesse uma coisa absurda. E sabem, às vezes parece que o que Deus nos diz é absurdo. Porque vocês nem vão acreditar na estratégia que Deus deu a este improvável para conquistarem Jericó. Porque a cidade que estamos a falar é Jericó. Então, vamos primeiro a uma parte. Havia aqui uma dificuldade que era, tinham que atravessar o rio Jordão. Diz aqui no texto. E o que é que acontece? Porquê? Porque eles estavam deste lado, aqui estava o rio Jordão, ainda por mais estava numa altura que o nível da água tinha subido bastante, e deste lado estava Jericó. Mas como é que os peões foram conseguir passar lá? Vamos ver. Aqui a questão é que tinha o povo todo para passar. Está bem? Então o que é que aconteceu? Deus deu também uma estratégia a Josué. E disse a Josué para levarem a Arca da Aliança, que era uma arca onde estavam guardadas as tábuas dos 10 mandamentos que Deus tinha dado a Moisés para escrever a lei de Deus, as regras de Deus, e era muito importante para o povo aprender a seguir a Deus e a obedecer a Deus. E então, aquela Arca da Aliança quase que simbolizava a presença de Deus com eles. Ali. E ele disse que os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, porque não era qualquer pessoa que podia tocar naquilo, só pessoas separadas para isso,
quando eles estavam a levar a arca, pisassem os pés no rio, com a arca, porque era, imagina, era um de um lado, o outro do outro, cada um agarrar um sítio, o outro, estás a ver? A levarem a arca. Quando pusessem os pés no rio, o rio secava automaticamente e ficava tudo seco. E só voltava a chegar água quando o último israelita tirasse os pés de lá. E assim aconteceu. Assim aconteceu. A água secou num segundo. A água secou, eles passaram, saíram e a água voltou a encher. E mais uma vez, porque este povo que estava com Josué e com Caleb, que foram os 2 espias que fizeram um relato positivo, era um povo que não tinha assistido ao Mar Vermelho. Os pais deles é que tinham assistido ao Mar Vermelho. Eles sabiam a história de ouvir contar, mas eles não tinham visto. E de repente eles viram uma situação tipo a Mar Vermelho. A água a secar. Uma coisa que não acontecia, não é? E eles perceberam que Deus de facto era com eles e que Deus de facto era com Josué. E então eles seguiram e respeitaram sempre Josué até ao fim, porque viram que Josué era um líder posto por Deus, tal como Moisés. Porque com Moisés tinha acontecido aquilo do Mar Vermelho e com Josué isto do Rio Jordão. Então, passaram, mas a seguir tinham uma cidade para conquistar, que era complicada, não é? Então vamos lá ver como é que será que resolveram o problema. Será que resolveram? Será que desistiram? Não, já não vão desistir. Eles conquistaram a terra prometida. Está Espera aí. aqui. Vou mostrar. O que é que está aqui, Martim? Música. Mas isso não é música, isso é um instrumento específico. Trompetes. Trombetas. A guerra. Sim. De novo. Não. Isso é dar volta. Dar voltas. Gritar. Fogo. Já sei. E daqui... Então o que é que foi usado para conquistar esta Daqui cidade? são 3 coisas. Não são? Como é que se chama? Trombetas. Eles tocaram trombetas, eles deram voltas àquela terra e aí eles gritaram. Olha, mas isto não parece estapafúrdio. Então vocês querem ganhar uma cidade, conquistar uma cidade muito forte, com muros muito fortes e muito grandes, com as portas fechadas, cheios de pessoas capazes e fortes de lutar, com gritos, tocar trombetas e dar voltas. Olha, das voltas ficas tonto. Isto parece uma ideia estapafúrdia. Mas tu não disseste que... Alguém que ouvisse esta ideia dizia: ai, vamos já fazer que isto vai ser a solução eficaz. Alguém achava isto? Não. Não, pois não. Isto parece ter alguma lógica. Teve. Parece ter alguma lógica. Não, mas eu sei para o que é que foi. Não parece ter lógica nenhuma. Vocês já ouvissem Deus a dizer-vos isso, vocês achavam... Vocês tinham facilidade de aceitar e de ir logo fazer. Não. Mas Moisés não. Mas Josué, lá está. Consultava Deus. E ouvia as estratégias de Deus. E não duvidava das estratégias, mesmo por mais tapafúrdias e esquisitas que parecessem. Ele confiava plenamente. Porque ele tinha o quê? Fé. Ele tinha fé. E estava ligado a Deus. Como é Ele que se buscava chamava isso? Deus. Como é que se chamava o outro espião? Caleb. Caleb. Então- Mas é o Josué e Caleb. Então, apesar deste parecer estapafúrdio, Josué nem pôs em causa. Josué nem duvidou, nem perguntou a Deus: tens a certeza? Isso não é esquisito? O Caleb também fez isso, não foi? Tens a certeza? Isso não é esquisito? Não, ele não. Ele ouviu? Ok, eu vou fazer. Falou com o povo e disse assim. Agora imagina, ele ir falar com... Ele ouviu uma ideia para estapafúrdia, é o líder, e vai para uma multidão de imensa gente, diz esta ideia estapafúrdia com um ar muito sério, e ainda tem que eles têm que acreditar nele e estarem dispostos a fazer sem acharem estapafúrdio. Mas isto não deixa de ser estapafúrdio. Então agora imagina, ele chega lá, estive a falar com Deus. Ok, estive a falar com Isto Deus. é muito difícil, É muito difícil. E conquistar esta terra, mas Temos nós que vamos desistir. conseguir com esta estratégia. Então a estratégia é a seguinte. Estão preparados? Sim. Cuidado. Cuidado. Não desmaiem, porque é uma estratégia espetacular. Então é assim. Atenção.
Mas Olha dizer-me que eu estou a falar. Uma coisa muito séria. Então nós vamos, durante 6 dias, dar uma volta. No 7º dia... Posso acabar de falar quem está a falar? Atenção. Durante 6 dias, nós vamos dar uma volta cada dia à volta da muralha. What? Vamos o quê? Vamos agora ali passear a dar voltinhas ao sol? A Pito Comboio. Não, vamos, a sério, concentrem-se. Isto é muito sério. Concentrem-se, isto é muito sério. Durante 6 dias vamos dar uma volta em silêncio. What? Uma multidão de gente toda reunida a dar voltas no meio do calor e consegue estar de boca calada. E está de boca calada ali para fazer o quê? Mas é... Não é para só ver um pio. No 7º dia estou com esquecer. Tudo em silêncio. Então se já era difícil pôr um povo enorme de gente sem perceber a lógica, andar ali em filinha indiana a dar as voltinhas às muralhas uma vez por dia, em silêncio, conseguir uma multidão de gente não dizer um pio? Tu consegues não dizer um pio? Vocês conseguem ficar agora calados? E não dizer nada? Até o resto da lição? Então vamos ver se conseguem. E então, sem dizer um pio. Mas sabes o que é que acontece a seguir? No 7º dia, não iam dar uma volta. Não consegue! Eu não vi que não consegue! Agora imagina uma multidão de Mas gente. eu queria dizer. Eles vão tocar. E Então, gritar. no 7º dia, em vez de darem só uma volta, dão o quê? Uma dança, será? Já que estamos isto a pafurdice, Dá muitas voltas. dão muitas voltas, ficam... Não. Eles ficam parados só a fazer... Dão 7 voltas. No 7º dia, 7 voltas. Coitados, já estavam cansados de uma volta por dia ali ao sol. Agora 7 voltas. Vou dar Mas mais rápido. vão dar as 7 voltas calados. Nem viu? E vão 7 sacerdotes à frente do início da volta, com 7 trombetas, mas tudo calado, nem piu. E quando eu disser, eles vão estar a dar as voltas e vão estar a tocar. Enquanto estão a dar as voltas, vocês estão calados. Quando eles tocarem assim, mais sem parar, assim um sopro que se prolonga, e eu disser, gritem agora, grita tudo. What? Vou ficar surdo aqui no meio dos gritos das pessoas todas. Se calhar não apetece gritar. Dizia um e dizia o outro, achas? Não, toda a gente cumpriu. E então eles andaram lá a dar 7 voltas enquanto os sacerdotes estavam a quê? A tocar as trombetas. E quando houve aquele sopro mais prolongado da trombeta, que parecia que não acabava, e José disse, gritem agora! Tudo. E o que aconteceu? Veio de lá o povo e disse assim, estão aí, vamos lutar, que ridículos. As muralhas caíram. As muralhas caíram todas. Pum! E o povo vai a correr lá para dentro. Fazer o quê? Lutar. Angard! E a aba tinha fio. E a Raab tinha o fio, e então eles foram lá. Alguns israelitas tiraram de lá a família toda. Porquê? Porque acontecia uma coisa quando havia uma conquista. Havia a guerra, havia a luta, não é? Havia mortes das pessoas que estavam a ser conquistadas e depois eles pegavam fogo às coisas todas. E aquilo ficava tudo em cinzas. Era sinal que aquilo tinha sido conquistado. Então, se eles iam pegar fogo e se eles tinham prometido preservar a vida da Raab e da família, tinham que tirar a família de lá, certo? Aquilo era só para saberem quem eram. Porque só aqueles 12 é que sabiam, dos 12 só 2 é que estavam vivos e que estavam a se chefiar a guerra e não conseguiam lá entrar, não é? Então os outros tinham que saber o sinal de quem eram. Então foram lá, tiraram a família para longe do acampamento israelita para ficarem lá e conquistaram a terra de Jericó, que parecia impossível. E esta foi apenas a primeira de muitas cidades que eles tiveram a conquistar para terem A terra toda prometida.
a terra toda prometida. E Israel é toda a terra prometida. Canaã era a terra prometida. Só que tinha várias cidades e começou por esta. E o que é que aconteceu quando os outros amalequitas, que é chamado de várias maneiras os povos que estavam ali na zona onde eles foram conquistar, mas também são chamados por amalequitas, noutros sítios começaram a ouvir o que é que aconteceu. Espera, eles já tinham ouvido falar do que é que tinha acontecido no Egito. Agora ouviram falar o que aconteceu na cidade mais fortificada deles. Eles ficaram logo, ó, Meu foi porque era a cidade mais forte. cheios de medo. E enviaram lá algumas pessoas a dizer: ai, vimos em paz, por favor, não façam nada. E Josué disse: tá bem, vocês não querem fazer nada, vêm em paz. Não, mataram-nas. José foi fazer uma coisa, foi: oi, Deus! Olha, passa-se isto assim assado. Como é que queres que se faça? Certo? Não. Foi. Não foi com telefonema, mas foi com oração. Ok. Josué estava ligado a Deus, certo? Sim. Então, oi Deus, como é que é? E Deus disse: não, é para atacar e não te preocupes que eu vou-te os dar todos na tua mão. Vai ser muito fácil. Então eles foram à cidade de Ai e houve muitos Ais. Mas não foi do povo de Israel. Foi do povo de lá. Tiveram lá a batalha e o que aconteceu? Até pedras vieram do céu. Deus ajudou-os a esmagar e a vencer os inimigos. E Deus ajudou-os assim a conquistar ao longo do tempo várias cidades até ficarem com a terra prometida conquistada. Porque quando Deus promete uma coisa, Deus cumpre. Então, e sabem porque é que tudo isto aconteceu e porque é que Josué tinha tanta fé e tanta certeza que Deus estava com ele e foi um soldado e um líder tão corajoso e que seguiu estratégias tão ousadas? Ele tinha o nome de Ai. O que é que queria dizer o nome dele? Pera. Deus é a salvação. Sim. Mas quando Moisés morreu e então Josué teve que Dirigir o povo. ser líder, não é? Para dirigir o povo, Deus falou com ele. Disse que: digo-te o que disse a Moisés: toda a terra por onde fores pertencerá a Israel. Ou seja, toda a terra por onde tu chegares, andares, vai ser tua, vai ser do teu povo, do povo de Israel. Fogo. Ninguém terá força bastante para se opor a ti enquanto viveres, porque serei contigo tal como fui com Moisés. Eu não te abandonarei nem te desampararei. Esforça-te e tem ânimo, pois serás bem-sucedido na chefia do meu povo. Este conquistará toda a terra que prometi aos seus antepassados. Os antepassados foram os pais e os avós que, entretanto, morreram, não é? Precisas apenas de uma coisa: seres forte e corajoso e obedecer literalmente a toda a lei que Moisés te deu, que estava escrito nas tábuas. Visto que, se fores cuidadoso no cumprimento da lei, tudo o resto te correrá bem. Rimou. Lembra constantemente ao povo este livro da lei. Tu próprio deverás meditar nele dia e noite para teres a certeza de que obedeces integralmente ao que nele está escrito. Porque só então serás bem-sucedido. E o que é que nós hoje aprendemos com isto? O meditar dia e noite é andar a ler a palavra de Deus, é ler a Bíblia, não é? É pensar nela, pensar aquilo que acabámos de ler quer dizer. Porque só assim é que nós conseguimos ter a certeza que obedecemos àquilo que Deus nos ensina e àquilo que Deus quer de nós. E esse é o segredo, segundo Deus disse, para Josué ser bem-sucedido. E tal como é o segredo para Josué ser bem-sucedido, é o segredo para quê? Para nós sermos bem-sucedidos. Porque se nós conhecermos a palavra de Deus, conhecemos os seus conselhos, sabemos tomar boas decisões. E Deus vai nos ajudar. Temos somente que ser o quê? Fortes, corajosos e obedecer à palavra de Deus. Certo? E sim, ser ousado e forte. Abandona o medo e a dúvida. Não te deves esquecer que o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que vás. Então é importante nós sermos fortes, corajosos,
obedecermos à palavra de Deus e abandonarmos o quê? Aquilo que tira a fé de nós é o quê? Medo. Abandonarmos o medo e a dúvida. E este é o segredo para sermos Sucedidos. bem-sucedidos, tal como este improvável foi. Que era quem? Espera aí. Como é que chamava este improvável? Ai, pera. Ai? Não era ai. Pera, Josué. Josué. E qual era o nome que ele tinha antes? Ósgeles? Não. Oséias. Oséias significava salvação. Moisés mudou o nome dele para Josué, que significa Deus é a salvação. E este significado literalmente cumpriu-se na conquista da terra prometida. Deus foi a salvação deste povo e Deus guiou este povo a conseguir conquistar tudo, certo? Porque quem é que é a nossa salvação? Deus. A salvação não vem de outros sítios, não vem de outras maneiras, vem sempre de Deus. Muito bem. Então é com este ânimo que vamos mais uma vez louvar a Deus. Não me preocupa, confio em ti, assim eu viverei. Tu és a luz e é por ti que eu posso ver para sempre, e o caminho é claro para mim. Eu ponho um pé à frente do outro, olhando para ti. Jesus, eu vou confiar só em ti. Só em ti, se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha, salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha, salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha, salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha, salvação. Não me preocupa, confio em ti, assim eu viverei. Tu és a luz e é por ti que eu posso ver para sempre, e o caminho é claro para mim. Eu ponho um pé à frente do outro, olhando para ti. Jesus, eu vou confiar só em ti. Só em ti, se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha e salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha e salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha e salvação. Se o mundo balançar e tudo se partir, és minha rocha e salvação. Então, foi tão fixe louvarmos a Deus. E agora eu quero-vos deixar o versículo. Para decorarem durante a semana. Não te deves esquecer que o Senhor, teu Deus, está contigo para onde quer que vás. Josué 1,
9. Josué 1:9. E beijinhos, boa semana. E não se esqueçam, De decorar para o a versículo. semana, de decorar o versículo também não. Para a semana o que é que vai acontecer? Vamos É o estudar. dia da criança! Então o programa da IMM Kids vai ser em simultâneo com o programa todo da IMM. Portanto, quem puder, vá à igreja, às 10h30, todos juntos vamos celebrar o dia da Vai criança ser divertido! e vamos passar ao mesmo tempo online. Sim, vai ser passado ao mesmo tempo online para quem não pode ir lá ver. E vai ser assim o programa infantil para a semana. Não se esqueçam, mas todos que puderem ir, vão porque vai ser muito fixe e divertido. Não vais querer perder. Beijinhos! Beijinhos! E não se esqueçam do dia da criança! 10h30. No próximo domingo vamos ter o Dia da Criança. Traz os teus irmãos, os teus primos, os teus avós. Toda a gente vai ser excepcional. Uhul!